Nosso estudo hoje será sobre o atributo incomunicável, dentro dessa sequência de estudos de atributos incomunicáveis, ou seja, são atributos que pertencem somente a Deus, porque ao chamar a existência a criação, ele comunicou alguns atributos, né? A sua criação. Os atributos incomunicáveis não, pertencem somente a Deus. O atributo incomunicável que nós estaremos estudando nessa sequência será o atributo chamado autoexistência de Deus ou a independência de Deus, né? Em latim eles usavam o termo aceita, auto-originado, mas os reformados preferem chamar de autoexistência ou atributo de independência. Leiamos lá em Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, quando nós temos o chamado de Moisés acontecendo no Monte Horebe, né? Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, a palavra de Deus diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado oriental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Bom, nós temos aqui então o segundo período da vida de Moisés. O primeiro período são os 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Midian e depois 40 anos liderando o povo de Israel. Nesse segundo período da vida de Moisés, então ele vai por uma questão de curiosidade, ver por que a sarça, que era um arbusto, né, seco do deserto, por que o fogo estava então naquela sarça, mas ela não consumia, ela não se tornava em cinza e carvão. É interessante nós observarmos aqui que o texto diz no verso 2 que o anjo do Senhor, ou seja, era Cristo antes da sua encarnação, que estava numa chama de fogo, segundo o verso 2, e no meio de uma sarça. E aí sim o comentário vem: a sarça ardia, ou seja, o fogo estava agindo na sarça, mas a observação intrigante aqui a sarça não se consumia. O que nós percebemos nesse texto é, primeiro, que era o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, presente, revelado e auto-revelando-se a Moisés naquela sarça, por meio daquele simbolismo. O fogo estava na sarça, aquele arbusto então estava flamejando, mas curiosamente o fogo não dependia da sarça para subsistir. Nós sabemos que o fogo ele precisa de material combustível, ele precisa de madeira, ele precisa de palha, ele precisa de alguma coisa inflamável, líquido ou gás inflamável, para que ele possa existir. Sem a matéria-prima, sem a matéria combustível, ele não consegue existir e nem perpetuar, por isso que ele apaga. Mas curiosamente, neste caso, o fogo ele era autoexistente. Então nós temos aqui de fato não só a autorrevelação de Cristo falando com Moisés, chamando a Moisés, inclusive do meio da sarça ele fala com Moisés, e o próprio Moisés percebe que a sarça ela estava pegando fogo, mas a sarça não se queimava, ela não se consumia, ela não diminuía as suas folhas, os seus galhos, o seu tronco não se tornava em cinza e pó, mas ela continuava intacta por uma questão muito simples: o fogo não dependia, a sua existência, da matéria combustível madeira. E aqui nós temos uma revelação, né, de Deus. É por isso que lá no verso 14 nós temos Deus dizendo a Moisés: Eu sou o que sou, disse Moisés, assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros.
Obviamente, aqui você tem a Deus se auto-revelando a Moisés, e ele dizendo: eu sou o que eu sou o que existe, eu sou o que é, eu sou aquele eterno, né? Eu sou o autossuficiente em si mesmo, eu sou independente, eu sou suficiente, eu sou de onde todas as coisas têm a sua existência. Bom, é isso que nós então entendemos teologicamente a respeito desse atributo que é chamado de autoexistência. Então nós podemos em primeiro lugar dizer que Deus, ele é autoexistente. Deus, ele não é criado, Deus, ele não teve origem, Deus, ele não tem início, ele é de eternidade a eternidade e ele existe em si mesmo. Deus, ele é o que ele é em si mesmo, ele não deriva a sua existência, o seu poder, as suas ações, a sua vontade de outro, ele não é influenciado por ninguém. Deus é tudo que ele é em si mesmo. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso 26, Evangelho de João, capítulo 5, verso 26, nós temos a palavra de Deus, 5:26. O Senhor Jesus diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, tanto o Pai quanto o Filho, eles são autoexistentes, eles têm vida em si mesmo. Deus não é como os animais, o ser humano, as plantas, os répteis, os peixes, as aves, que derivam a sua existência a partir de outro. E ele, para poder subsistir, para que possamos subsistir, nós precisamos de oxigênio, nós precisamos da luz solar, nós precisamos da água, nós precisamos de comida, nós precisamos de vários fatores para que possamos então ter sobrevida. Deus, ele é autoexistente. Deus não envelhece, Deus não enfraquece, Deus não diminui, Deus não aumenta, porque Deus, ele é perfeitamente tudo que ele é em si mesmo. Deus, ele é autoexistente. Em segundo lugar, nós devemos lembrar também que Deus é independente. Deus não depende de nada fora de si mesmo. Deus não depende da criatura. Deus não depende de nós para que ele seja glorificado, exaltado. Ele o faz porque ele sente prazer nisso. Ele ordena, ele exige, lhe é direito. Mas Deus não é maior porque nós o adoramos. Deus não é maior porque nós o exaltamos. Tudo que Deus faz é perfeito e Deus, ele é livre. Por isso que nós encontramos na nossa confissão de fé de Westminster e nos nossos catecismos, tanto o breve quanto o catecismo maior, a declaração que Deus, na sua livre graça, e Deus, porque sendo livre, determinou, decidiu, escolheu. Então, os nossos pais da Assembleia de Westminster, eles usavam a expressão livre para se referir a esse atributo da autoexistência, da autossuficiência, da independência dele. Deus é livre. Deus não nos escolheu porque ele viu algo em nós, mas Deus de uma forma livre, por causa da sua livre graça, a sua eleição é incondicional. A providência de Deus, o modo como Deus dirige, preserva, governa, sustenta, interage com a sua criação, com tudo que existe, o modo como revela a sua vontade, é também de um modo livre. Deus não é condicionado, Deus não é movido por causa de alguma coisa na criação. É sempre interessante nós lembrarmos que a nossa eleição, a providência de Deus sobre nós, a salvação de Deus em nós, a santificação de Deus em nós, é de fato aquilo que Daniel, lá no capítulo 9, quando ele faz uma oração de confissão de pecado, Daniel capítulo 9, e ele então, no verso 17 ao verso 19, ele não nos perdoa por nossa causa, ele não nos perdoa por causa de algo em nós que ele viu ou lhe atraia, ou que possa então dar-lhe recompensa por nos perdoar. Deus nos perdoa por amor de si mesmo. Deus nos perdoa porque ele ama e honra o seu próprio nome. É por causa dele, nele
Ele e por Ele e para Ele que Ele faz todas estas coisas. Deus, Ele é independente. E observe bem, Daniel capítulo 9, do verso 7 ao verso 19, a palavra de Deus diz assim: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. E ele continua: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Verso 19: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Deus, Ele é autoexistente, Deus, Ele é independente, é por causa dEle, é por amor de si mesmo, é porque Ele se ama, é que Ele então decide nos amar. Então nós temos a primeira declaração, que Deus, Ele é autoexistente e Deus, Ele é independente, e é por isso que os nossos teólogos falam da livre graça de Deus. Tudo que Ele faz a nosso favor é pela graça, e essa graça é um favor imerecido, e essa graça, além de ser imerecido, é livre. Deus não tem nenhuma obrigação, e Deus não tem nada, não encontra nada em nós que lhe obrigue, lhe atraia ou lhe mova, mas Deus faz por amor de si mesmo. Deus o faz por amor do seu nome, Deus o faz para a glória do seu precioso e glorioso nome, né? Ainda nós devemos lembrar que, além de autoexistente e independente, Deus, Ele é autossuficiente, né? Então Deus, Ele é autossuficiente. Abra lá em Atos capítulo 17, Atos 17, verso 25. Nós vamos ler do verso 24 ao verso 28. Fica mais completa a leitura. Atos 17, do verso 24 ao 28, mas a nossa observação se dá precisamente no verso 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e porventura tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. O que é interessante nós observarmos nesse texto é que Paulo, além de declarar no seu sermão diante do ágora, da liderança da cidade de Atenas, que Deus era um só, que dele veio toda a existência, que Deus então era o Senhor sobre o céu e a terra, o Senhor, mas não um Senhor, Ele era o Senhor, que Ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Isso aqui é interessante porque Atenas era um panteão, era uma cidade que era um santuário, havia ídolos, estátuas, altares em todos os lugares da cidade. E por um motivo muito simples, dentro da idolatria, dentro do paganismo, a crença de que era necessário fazer oferendas aos deuses, manter os deuses contentes e agradá-los para que eles não se voltassem contra o ser humano, e que havia crenças, por exemplo, que se você soubesse o nome de uma divindade, você poderia usar esse nome como que de uma fórmula mágica para obter algum favor, e aquela divindade se encontraria obrigada a lhe fazer o favor, e a lhe fazer aquela prenda, né? Então nós temos dentro do paganismo a ideia de independência, de autossuficiência, de soberania, de autoexistência não existe.
porque todas as divindades pagãs, todos os ídolos, eles na verdade poderiam ser manipulados por sacrifícios, por ofertas, eles poderiam ter favores comprados e adquiridos. O conceito de graça e livre graça não existia dentro, e não existe dentro do panteão, dentro do paganismo, no conceito de divindades pagãs, né? Então Paulo ele traz realmente algo extremamente novo aos ouvidos daqueles homens. Eles nunca ouviam falar de que havia apenas um Senhor sobre o céu e a terra, e que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, né? Deus não precisa de comida, Deus não precisa de oferendas, Deus não precisa de carne, Deus não precisa de sacrifícios. Observe bem que todas essas coisas foram símbolos lá no Antigo Testamento. Ele diz, deixa bem claro que se ele quisesse, porventura ele come, ele se agrada da carne e sangue de bois, né? E em algum momento ele chega a dizer, nem todos os animais do mundo seriam suficientes para sacrificar para ele, porque ele é acima de todas as coisas. Mas observe ainda que esse Deus que ele é absoluto, esse Deus que ele é autossuficiente, esse Deus que é independente, ele também é autossuficiente. Deus é satisfeito em si mesmo. Deus ele é tudo o que ele é em si mesmo. Por isso que no livre exercício dos seus atributos, nós sabemos, segundo o Salmo 115, verso 3, Salmo 115, verso 3, a palavra de Deus diz assim: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Porque Deus, ele é autossuficiente em si mesmo. Ele não precisa da criatura. Mas observe o contraste, tanto daquilo que Paulo estava declarando e minimizando, ou mostrando a insignificância dos ídolos e das divindades pagãs, em contraste ao Deus perfeito, autoexistente, independente, autossuficiente. O próprio salmista aqui no capítulo Salmo 115, ele continua, depois de declarar no verso 3, no céu Deus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem ouvidos e não ouvem, não veem, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, e tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Nós observamos aqui, de fato, o Senhor sendo Deus vivo, e aquele que tem vida em si mesmo, tem existência em si mesmo, aquele que diz, eu sou o que eu sou, Ele. Então nós podemos lembrar, primeiro, que a nossa eleição é por causa da livre graça de Deus. Por que Deus nos escolheu? Havia alguma condição? Deus viu fé em nós, Deus via virtude em nós, Deus viu que antecipadamente que nós obedeceríamos. Então isso seria salvação por obras previamente antecipadas. Isso não é graça. Deus não viu nada em nós. Deus não olhou para nós para decidir escolher, mas Deus, por causa da sua livre graça, por amor do seu nome, soberanamente Ele escolheu por si mesmo e para si mesmo. Segundo lugar, a providência de Deus, o modo como Deus governa, realiza, conduz, o modo como Ele usa o sofrimento, como Ele abre as portas, fecha portas, cria oportunidades, nunca nos dá oportunidades, ou em algum momento elas cessam. Tudo isso é por causa da sua soberania, o louvor e a glória do teu nome, é por amor de si mesmo. Deus não tem nada em nós, Deus não vê nada em nós, Deus não encontra nada em nós que o mova a fazer alguma coisa. As bênçãos que Deus nos dá são também resultado da sua livre graça. A uns Ele dá muito, a outros Ele dá pouco, a uns Ele dá abundância, a outros Ele dá sofrimento, escassez, mas é graça, é soberania,
É Deus sendo movido por causa do seu santo propósito, sua infinita sabedoria, seu eterno poder, e nada pode movê-lo, constrangê-lo ou condicioná-lo a fazer algo. Mas nós devemos observar uma outra coisa. Nós não podemos barganhar com Deus, né? Deus, ele não pode ser constrangido. Deus não pode ser comprado. Deus não pode ser manipulado. Deus não pode ser seduzido. Deus não pode ser intimidado. Deus não pode ser constrangido. Nós não temos como barganhar com Deus. Nós não temos como negociar algo que eu posso fazer para Deus me dar algo em troca. Deus, ele é suficiente. Tudo é dele, tudo é por meio dele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. Não é algo que nós damos para Deus e trocamos com Ele, não é algo que nós negociamos com Ele. Nós não podemos e nem temos condição nenhuma de barganhar, e Deus não tem necessidade, porque Ele é autoexistente, independente e autossuficiente em si mesmo. Mas finalizando, em último lugar, nós aplicando esta doutrina à oração. Não existe oração forte ou oração de poder. Não existe oração em que nós precisamos exercê-la com autoridade. A teologia da prosperidade é uma grande tolice, é uma mentira do diabo, é um vômito de Satanás no meio da igreja, e muitos crentes abraçaram essa sedução demoníaca e têm praticado e maculado a prática da oração, usando crenças, doutrina do diabo, doutrina de demônios. Porque na verdade nós não podemos persuadir Deus com a nossa oração. Alguém que ora dizendo para Deus: eu exijo, eu determino, eu aceito, essa pessoa possivelmente ou ela não é convertida, ou ela não entendeu o evangelho na sua integridade, ou ela não conhece realmente a sã doutrina para produzir saúde espiritual na vida dela. Nós devemos lembrar ainda que não existe oração forte, porque nós somos, embora salvos, convertidos, mas nós somos pecadores, e como pecadores nós temos demérito, nós não temos nada em nós que possa negociar, exigir, merecer algo de Deus, mesmo porque Deus é autoexistente, Deus é independente e Deus é autossuficiente, e nós nada podemos colocar diante de Deus como critério e argumento de obrigatoriedade que venha impor, exigir algo de Deus. Romanos capítulo 11, verso 33 ao verso 36, Paulo termina essa sessão dizendo da seguinte forma: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? E observe o verso 35, fala da independência, desta autossuficiência e autoexistência de Deus. Verso 35, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Deus, ele é autoexistente. Deus, ele é independente. Deus, ele é autossuficiente. Ele é ainda aquele que disse para Moisés: eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Ele é o fogo que queima, que ilumina, mas a sarça continua intacta, porque o fogo não se alimentava do arbusto, mas ele era autoexistente, revelando o nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe a sempre pensar nesse Deus, que não se cansa, não se fadiga, não aumenta, não diminui, que não precisa de nada fora de si, mas Ele é suficiente para si mesmo, para nos abençoar. Amém.